Boa tarde, alunos do 9º ano. Eu sou a professora Alessandra. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar falando sobre os gráficos. Ontem vocês viram um pouco da importância da utilização dos gráficos. E hoje nós vamos estudar os diferentes, pelo menos alguns, tipos de gráfico. Conosco hoje, para poder interagir no chat com vocês, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o mediador aqui de vocês, vou colocar o que vocês estão dizendo, comentando, falando aqui no chat, né? Principalmente as perguntas, e ultimamente só tem elogios a vocês estão participando bastante, principalmente, né, a participação relacionada à aula, né, Ale? Exatamente, gente, porque até é o que eu costumo dizer, até no dia que eu não estou aqui, eu estou participando da aula pelo chat, vendo as interações de vocês, até as dúvidas, tentando ajudar, e essa participação ela é fundamental para a gente, correto? Então, hoje nós vamos, como eu disse, para os professores, a habilidade é EF 09 MA 22. Nós estamos na segunda parte dessa habilidade, hoje trazendo os diferentes tipos de gráficos. Nem precisa tirar da tela, diretor. Nós vamos começar com o primeiro tipo de gráfico. Observe que o primeiro tipo é um gráfico de colunas. Ele é formado, e vocês estão vendo aí no GIF a construção desse gráfico, que nós vamos discutir os elementos. Ele é formado por conjuntos de barras retangulares na vertical. Isso é muito importante de prestar atenção. Todo gráfico, como também foi comentado ontem, ele precisa de um título, ele precisa de uma fonte. As barras retangulares, elas são colocadas de acordo com a quantidade de dados, ou seja, a altura delas está relacionada à quantidade de dados. Elas têm largura fixa e o espaço entre elas também tem que manter esses valores fixos, né? A mesma distância entre cada uma dessas barras retangulares. Observem que o nosso gráfico ele tem o eixo horizontal, correto? Que nesse exemplo ele está falando de variações no censo demográfico, correto? Desde 1940, se eu não me engano, até um pouco mais recente. E nós temos o eixo vertical, que acabou de aparecer para vocês, né? E ele vai trazer essa relação de habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Olha o título do gráfico. Evolução da densidade demográfica. E nós já vimos densidade demográfica nas nossas aulas, quando a gente começou o segundo bimestre, se eu não me engano, foi nesse comecinho, a gente conversou sobre o que é a densidade demográfica. Nesse contexto, qual que é a importância dessa representação gráfica? Ela facilita a leitura desses nossos dados. Ela nos proporciona, até por chamar mais atenção, por ser colorido, isso faz a diferença, não é verdade, Jonas? Sim, principalmente porque o gráfico é uma coisa visual, né? Tem que ser uma coisa ali que eles consigam identificar alguma coisa, muitas dessas informações ali instantaneamente, né? O visual chama muita atenção. Exatamente, só que para isso tem que ter todos os elementos obrigatórios, vamos colocar dessa forma, que é o título, a fonte, a indicação dos valores, né, dos nossos dados no nosso gráfico, respeitar essa construção entre o espaço e a largura de cada uma das barras. Agora, prestem atenção na diferença, que é uma diferença apenas, entre o gráfico de colunas que vocês acabaram de ver e o próximo gráfico que nós vamos conversar. Coloca na tela para mim, por favor. Então, esse é o de colunas, correto? Barras retangulares na vertical. Olha só a diferença. Gráfico de barras. Qual é a única diferença entre eles? Ao invés de eu ter as barras retangulares na vertical, eu tenho horizontal.
Só que vocês podem perguntar, mas tá bom, Alessandra, só que eu tenho duas cores de barras ali. Então, essa também seria uma diferença? Não. Por quê? Nesse caso, e eu posso fazer isso no de colunas também, nesse caso é porque eu tenho duas informações no meu gráfico que precisam ser representadas. Mas observe que ela tem o título, que nesse caso é a taxa de mortalidade em um determinado gênero e faixa etária. Ela tem a fonte, que está lá embaixo no canto direito. As barras, mesmo na horizontal, elas têm que respeitar a mesma largura. O espaço entre elas também tem que ser o mesmo. Nós temos, agora qual que é a inversão? Os valores que a gente tem na coluna no eixo horizontal, ele passa agora para o nosso eixo vertical. Por quê? Nós estamos com o gráfico numa posição diferente, numa inclinação diferente. Mas o restante, e nesse caso a gente trouxe uma legenda, né, que está ali embaixo com as duas cores. Por quê? São duas informações diferentes que precisam ser representadas. Mas quase que dois gráficos, um dentro do outro, né, Exatamente. São praticamente dois gráficos juntos, né? Porque e assim, um está falando da quantidade, né? No caso, o rosinha ali no gráfico de barras, ele está falando dessa taxa de mortalidade entre as mulheres e o azul entre os homens. Eu poderia fazer dois gráficos separados? Até poderia. Mas será que a comparação entre esses resultados seria tão fácil, Jonas? Eu acredito que não. Por isso que o gráfico aí já é uma das formas, né, da gente já poder comparar. Eu já posso fazer a comparação entre os homens e as mulheres só de olhar para o gráfico. Imagina se eu tivesse dois gráficos separados também. Acho que não daria muito certo, né, Ale? Exatamente. Tanto é que se a gente olhar o gráfico, a gente vai perceber que disparadamente a taxa de mortalidade numa determinada faixa etária, ela é maior entre os homens, que é a barra azul, do que entre as mulheres, que é a barra rosa. Né? Isso daí fica bem nítido quando a gente tem os dois juntos. Mas, de qualquer forma, né, Jonas? Basicamente, a diferença entre eles é a posição das barras retangulares, correto? Sim, os dois basicamente têm a mesma funcionalidade, digamos assim, né? O mesmo objetivo, mas só muda aí, no caso, os eixos, né? Exatamente. E detalhe, né? Vocês vão perceber que em relação, por exemplo, ao gráfico de colunas e o gráfico que nós veremos para frente, que é o de setores, ele é muito utilizado também, não só, né? Mas também quando estamos falando de valores em percentuais, que a soma deles ultrapassa 100%, não é, Jonas? Sim, o próximo, né, que é o gráfico de setores, ela tem uma importância muito grande relacionado à porcentagem. Não que os gráficos de barras e o de colunas não possam representá-los também, né? Sim, só que daí há algumas especificidades entre eles, em cada um dos gráficos. Antes da gente falar do de setores, nós vamos falar de um que é muito utilizado até em muitas empresas, muitas vezes pela quantidade de dados envolvidos. Olha na tela de vocês, a gente sai do gráfico de barras e a gente vai para o gráfico de linhas. Ele, então, é muito utilizado pela mídia, institutos de pesquisa e muitas empresas, pois possibilita análises de alterações ao longo do tempo, auxiliando na percepção de tendências ou anomalias. Eu sei que vocês vão falar para mim, mas está pequena, Alessandra, eu não consigo ler o que é correspondente a cada linha. Mas qual que é a ideia aqui nesse momento? É identificar que todos eles têm elementos comuns. Então, o de linha também precisa do título, também precisa da fonte, ele tem o seu eixo horizontal e o seu eixo vertical, e ele tem uma relação, né, que o Jonas comentou, se eu não me engano, até na aula do 8º, com a ideia do plano cartesiano, quando você faz a localização dos pontos, ou seja, dos pares ordenados, e você une esses pontos.
partir do momento que você une esses pontos, você tem as representações das linhas. E mesmo sem conseguirmos, a princípio, embora vocês vão ver que no gráfico tem a legenda lá embaixo do eixo horizontal, de qualquer forma, a gente já percebe o quê? Que tem uma linha ali que está destacada, né? Sim, sim, é muito importante ver essa linha destacada e esse gráfico, né, Ale, se nós olharmos para ele, se você ver ali, ele tem... Qual que é a diferença, por exemplo, dele para um gráfico de barras que você pode, né, construir ali, etc. Se você olhar na linha horizontal, são muitas informações, são muitos dados. Então, imagina a quantidade de colunas que eu ia ter que fazer ali. Imagina o trampo ali. Ou a quantidade de barras. Isso ia fazer com que ficasse até difícil, além de representar esses dados, ler e interpretar esses dados. Então, o gráfico de linhas, ele traz essa possibilidade, já que a ideia dos pontos e esses pontos unidos, de você colocar uma maior quantidade de informações, não é verdade? Sim, sim, isso mesmo. E ali na parte rosa, né, a gente pode falar que talvez seja a parte um pouco mais importante desse gráfico, né, que seria uma legenda, né, Ale? Exatamente. Vocês olhando a figura, vocês vão ver logo abaixo do eixo horizontal, lá o ter circulado em rosa é o espaço da legenda, ou seja, o que representa cada uma das linhas que estão ali colocadas. Quando eu monto um gráfico, ele tem que ser claro o suficiente para quem vai ler esse gráfico e necessariamente não o construiu, entender do que eu estou falando, correto? Mas os elementos centrais são os mesmos, né, Jonas, até agora? Sim, sim, os mesmos. E tanto ali, sim, é até difícil de você ver, né, tá um pouco pequeno mesmo, acontece, isso vai acontecer em muitas vezes em telejornais que aparecem esses gráficos, né, mas uma coisa ali é evidente, você pode até não saber o que é, mas como a linha vermelha está sobre todas, eu já sei que é o maior dado, né? É o maior número, só de olhar para o gráfico. Exatamente, ou seja, tem uma discrepância ali. O que é a discrepância? Tem alguma coisa que está assim, bem longe do que dos demais, ou seja, ele está mais ressaltado, ou ele vai chamar mais atenção, positiva ou negativamente, vai depender dos dados, né, do tipo de dados do nosso gráfico, mas tem algo ali que chama atenção. E se a gente olhar as outras 4 linhas, nós vamos perceber ali que elas estão um pouco mais próximas, né? Algumas até mantendo um certo nível. A amarela ali começa a crescer, né? Se você olhar, cada um segue um padrão, né, da própria relação. Exatamente. Então, assim, coluna, barras retangulares na vertical, gráfico de barras, as barras retangulares na horizontal e o gráfico de linhas, que são os pontos, lembrando a ideia do plano cartesiano, unidos, já que a gente tem uma quantidade muito grande de informações, então identificando até que ponto existe evolução ou não dos nossos dados, mas todos com elementos em comum. Título, fonte, legenda, as próprias informações dos dados, para poder ficar bem claro. Bom, e aí agora a gente chega na ideia do famoso gráfico de setores, que ele também tem um nomezinho... De pizza, né? Pois é. Então, o gráfico de setores, ele também é conhecido como gráfico de pizza. Por quê? Porque ele tem um formato circular. Então, o gráfico de setores ou gráfico circular também é conhecido como gráfico de pizza, como a gente acabou de dizer, por suas aparências serem similares. Por ser esteticamente agradável, é muito utilizado pela mídia. Essa informação está lá no caderno do aluno de vocês, na página 77. Esse gráfico é conveniente quando o número de setores é pequeno, ou seja, quando a gente tem uma diversidade de dados pequena, para que haja boa percepção e distinção dos dados representados. E aí vem a particularidade que a gente já tinha dado uma deixa no começo. Esses dados que são representados no gráfico de setores, eles devem chegar, ou seja, somar 100%, que representa a totalidade desses dados.
Então, ele tem que chegar até. Ele não será nem menos, nem mais. A soma dessas informações, ela tem que ser 100%. Quais são, então, os elementos que vão constituir esse gráfico de setores? Olha na tela de vocês. A gente vai ter o título de qualquer forma, a gente vai ter a legenda, a gente vai ter a fonte dos gráficos. Esses ângulos, nós vamos conversar sobre eles, porque esses ângulos proporcionais, como ele chamou de ângulos proporcionais ao percentual, né, equivalente aos dados. Por quê? Quando a gente soma os 100%, a gente tem que dividir os setores que a gente chama desse gráfico de uma forma que fique clara qual é a porcentagem de dados a que ele se refere. E a gente também precisa colocar o que a gente chama de rótulo dos dados. Aí vocês vão falar, tá, Alessandra, você está falando que eu tenho que fazer esse cálculo, mas e aí? Qual que é essa ideia e como é que isso funciona? Então, eu tenho uma quantidade X, aquela história, né? Vamos supor que isso daqui, aí o Jonas já começa a rir, gente. Vamos supor que isso daqui é um círculo bonitinho, tá bom? Mas nós vamos começar pelo cálculo. Então, eu tenho lá, como eu tenho duas divisões aqui, dois setores no meu gráfico de setores, ou gráfico de pizza, significa que eu tenho dois percentuais diferentes, correto? E eu vou falar para vocês que um desses percentuais, ou um dos dados do meu gráfico, equivale a 75% daquele total de dados coletados. Como que eu sei qual é o ângulo que vai definir o tamanho do setor em que eu vou representar esse 75%? Nós vamos cair na ideia de proporção, como vocês já viram no 8º ano, e se eu não me engano, no primeiro bimestre das aulas do Centro de Mídia. Então, o que que nós vamos fazer? 75% está para os 100%, que é a totalidade de dados que eu tenho, correto? Só que eu quero achar o ângulo. Assim como o ângulo que eu estou procurando está para 360 graus. Que e aí, são Jonas? Dois todos, né? O 100% e o 360, os dois todos, né? Exatamente. Então, 100% aqui é o percentual total do meu gráfico. 360 graus. Por que 360 graus? Porque 360 graus equivale a uma volta completa na nossa circunferência, ou no nosso caso, no nosso gráfico. Então, se eu colocar 100%, ou se eu colocar 360 graus, como o Jonas disse, os dois são os totais, eles representam o gráfico inteiro. Só que eu quero saber qual que é o pedaço que representa só 75%. Qual que é a ideia aqui? A ideia será fazer a multiplicação dos meios e dos extremos. Ou seja, esses são os meios, correto? E 75% e 360 graus são os extremos. Então, o que que eu vou fazer? 100 vezes x é 100x. Igual, não reparem aqui, mas foi a tinta que está caindo da caneta, que está uma coisa de louco. 100 vezes x igual. Agora, outra multiplicação, né, que a gente fala também, usa de multiplicar em cruz. 75 vezes 360. O que que eu vou fazer? Primeiro, resolver essa multiplicação. Então, x igual, 100x, né? Igual 75 vezes 360. 27 mil. 27 mil. Só que eu quero saber o valor de x. É aquela ideia da balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro.
Vou dividir aqui por 100. Por que eu vou dividir por 100? 100 dividido por 100, 1. Todo número, que no caso x é o nosso número, vezes 100, ou vezes 1, é o próprio valor, que é o que eu quero, valor de x. Só que como é uma balança, o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, a gente já sabe que 100 vezes 100, ou 100 dividido por 100, é 1. 1 vezes x, a gente já sabe que é x. 27.000 dividido por 100. Corta os dois zeros. 270 dividido por 1, que é 270 graus. Ou seja, se eu olhar aqui no meu gráfico, já que eu tenho dois setores já determinados, aqui a gente já sabe que é 90 graus, correto? Até porque tem a simbologia. O 75% é o espaço que está ocupado aqui, ó. Essa maior parte, ou seja, essa parte azul equivale a 75% dos meus dados. É isso mesmo, né? E se você observar, né, Ale, a gente colocando, olhando esse gráfico, nós podemos identificar aqui 90 graus que já estava ali, o quanto falta para 360 é os 270, né? Exatamente, do mesmo jeito que o que falta de 75% para 100%, que é o meu gráfico completo, é exatamente os 25% equivalentes a esse setor do meu gráfico. Então, toda vez que eu vou determinar o tamanho do setor, ou seja, o ângulo que determina o tamanho desse setor, eu tenho que fazer essa relação entre a porcentagem e o ângulo que está sendo representado, procurado, ou que representa o total da circunferência. E é muito importante, né, a questão ali saber qual que é o setor. Por quê? Porque o ângulo não vai no gráfico, né, Ale? O ângulo não aparece. Se ele não aparece, o que eu tenho que imaginar? Que a pessoa que vai ler esse gráfico, ver a porcentagem, saiba isso, né? Exatamente. O que vai ali no nosso gráfico, que a gente chama de rótulo, é apenas o valor do dado. Qual que é o nosso dado ali no caso que eu fiz? 75% e 25%. Só. O cálculo do ângulo eu fiz apenas para que eu saiba, na hora de montar o gráfico, qual que vai ser a inclinação, né? O ângulo que vai determinar o tamanho do meu setor. Mas como o Jonas disse, esse ângulo não aparece, tudo bem? Na verdade, nem esse daqui, ó, gente. Aí agora as câmeras vão me xingar porque eu levantei de uma vez. Nem esse daqui, ó. Eu coloquei esse aqui propositalmente, certo? Mas na construção gráfica, né, Jonas? Nem essa indicação aqui dos 90 graus aparece. Os ângulos não aparecem no gráfico de setores. É muito importante colocar isso, porque a relação de proporcionalidade, a pessoa que faz a leitura tem que saber, né? Exatamente, é essa a ideia. Será que eles compreenderam a diferença entre os 4 tipos de gráficos? Olha, eu espero que sim, porque a gente já vem comentando sobre eles, né? Nós já comentamos um pouquinho ontem, e eles já viram em alguns momentos esses gráficos, né, Ale? Sim, até porque como a gente citou, né? É muito utilizado na mídia. Hoje em dia você abre qualquer jornal, vai ter ali uma representação gráfica, principalmente no setor de economia, não só. O gráfico ele está sendo muito importante até nesse contexto do avanço da epidemia, né, em relação à pandemia, em relação ao coronavírus. O gráfico ele representa de uma forma mais clara se está tendo o avanço ou o retrocesso da doença. Muito mais fácil até do que, de repente, entender num texto ou até em uma tabela, dependendo da situação, né, Jonas? Em alguns momentos, às vezes, falando só não representa o que eu quero dizer. Aí, muitas pessoas, né, e eu posso até me incluir nesse modelo, que precisa do visual, né? Precisa de alguma coisa concreta ali para poder enxergar e conseguir fazer, né, Ale? Exatamente. E a questão do visual do gráfico ajuda muito, assim como da tabela.
Vamos tentar fazer uma atividade? Bora lá. Olha, gente, lá no caderno de vocês, no caderno do aluno, na página 78. Então, a atividade diz o seguinte: Robson pretende comprar uma empresa gráfica e, durante sua pesquisa de mercado, ficou em dúvida entre 3 opções. Para tomar sua decisão, ele queria investigar o rendimento anual de cada empresa. Para isso, construiu a tabela abaixo com os rendimentos de cada uma nos últimos 4 anos. Escolha o gráfico mais apropriado para essa situação e justifique a sua escolha. Está lá na tabela, né, rendimento, ao título da tabela, rendimento anual das empresas 1, 2 e 3. No ano 1, rendimento da empresa 1, 120 mil, da empresa 2, 180 mil, da empresa 3, 310 mil, e ele vai indicando a cada ano o rendimento de cada empresa. O que vocês vão colocar no chat, na verdade? Qual foi o gráfico que vocês acham, qual é o gráfico que vocês acham que vai representar melhor os dados que estão nessa tabela? Então, é para colocar se é coluna, se é barra, se é linhas ou se é setores. E, lógico, a ideia também é vocês depois fazerem até, acho que eu vou até seguir a ideia que a gente já fez hoje, hein, ô Jonas? Depois vocês fazerem o gráfico, né? Mas embora eles vão pegar um pouco ali da resposta, mas fazerem o gráfico, tirar a foto e colocar lá no hashtag eu no CMSP, para a gente olhar também e curtir com vocês. Mas no chat a ideia é: qual é o melhor tipo de gráfico para representar esses dados na opinião de vocês? E além, qual a empresa que o Robson deve comprar analisando os dados nesse gráfico? E aí, Jonas, acho que uns 2 minutinhos, será que dá? Acredito que sim, principalmente porque a primeira era só colocar qual tipo do gráfico. Exatamente. E aí a segunda é analisar o avanço ou não do rendimento das 3 empresas. Vamos lá, gente, 2 minutinhos para vocês.
retornamos aqui, muitas respostas, né? E muito divididas, pelo que eu pude apurar aqui. O de linhas, quase que uma unanimidade. Então eu vi o gráfico de linhas, então, por exemplo, Yasmin colocou o gráfico de linhas, Luiz Augusto, professor Júlio César colocou o gráfico de linhas, o Pedro, então eles colocaram gráfico de linhas, que é uma das respostas. Colocaram também gráfico de barras, Larissa, o Eduardo colocou o gráfico de barras. Teve alguns aqui que eu vi que colocaram gráfico de setores. Então, o Kainan colocou o gráfico de setores, aqui foi um dos que eu olhei, né? E uma pergunta que veio a ler foi da professora Fernanda. Ela pergunta qual que é a habilidade de hoje. Acredito que talvez não tenha visto, mas a gente passa, né? Sim, a habilidade é a EF09MA22. Nós começamos essa habilidade ontem e nós vamos trabalhar essa habilidade até amanhã. Então, amanhã a gente encerra a ideia do trabalho com gráficos e tabelas, até porque semana que vem entra a semana de estudos intensivos. Bom, não existe... Fala. E agora a resposta da B, né? Isso. Eu vi algumas respostas da B aqui, ó. O Daniel colocou a empresa 3, o Luan colocou a empresa 3, assim, foi o que eu mais pude ver quanto à empresa 3, Ale. Você sabe que eu vi alguns aqui colocando a empresa 1. Eu achei aqui também meio perdido. Eu achei uma interessante a resposta da Luana. Gráfico de linhas, pois dá para ter uma resposta mais precisa. Eu trouxe para vocês realmente o gráfico de linhas. Por quê? Por conta dessa ideia da evolução ou não do rendimento. Olha como é que ficou o nosso gráfico. Então, eu usei o azul para a empresa 1, o vermelho para 2 e o verde para a empresa 3. Se nós observarmos as três linhas, qual é a única que realmente está ali mais baixo e ela vai em direção, né? Ela vai crescendo, vai aumentando, é a linha azul. Então, essa linha azul, ela traz essa ideia de que, pera, estou ganhando mais dinheiro, sonho, né? De toda empresa, Opa! né? Crescer ali, ter um crescimento, né? E também a gente, né? Réis mortais, trabalhadores. Então, assim, a empresa, então, ideal para o Robson é a empresa 1, pois, ao longo dos anos, aponta um crescimento contínuo. Observe que essa linha azul, ela não tem oscilação, ela está indo na mesma direção sempre, ou seja, ela está aumentando. Alessandra, eu posso até utilizar outras representações? Até pode. Mas, nesse caso, para a ideia da evolução, como nós estamos falando de 3 empresas diferentes, né, 3 dados diferentes, e a quantidade de dados envolvidos na tabela, que são durante alguns anos, a melhor e mais clara é realmente o gráfico de linhas. Será que para eles agora ficou claro do porquê que é melhor o de linhas, mas não que de repente... Ah, sim, acredito que sim, muitos dados, né, e principalmente para ver evolução, talvez seja mais fácil mesmo. De colunas também daria certo, o problema é você ver uma evolução dentro da outra, né, então ficar sobrepondo uma coluna na outra, né, Ale? Exatamente, então isso daí pode causar uma dificuldade da leitura do gráfico, correto? Vamos tentar mais uma atividade? Também está no caderno do aluno, na página 77. Analise os gráficos a seguir e, considerando que as turmas tenham a mesma quantidade de alunos, identifique qual teve mais alunos que foram reprovados pelo menos uma vez. Então, vamos olhar. Nono Y, nono Z. Qual deles, com a mesma quantidade de alunos, teve a maior quantidade de alunos que foram reprovados pelo menos uma vez? Eu acho que essa daí é um minutinho, né? Essa daí é rapidinho resolver, né? E olhar essa reprovação aí dá até um medo, né? Um frio na barriga. Oh, verdade. A necessidade de fazer todas as atividades, né?
Mas observando o gráfico, eu acho que 1 minutinho vocês conseguem trazer a resposta para a gente. Vamos lá? Retornamos aqui. Muitas respostas, a maioria aqui colocou o nono Z. Uma delas eu achei interessante na forma de escrita, tá? Não colocou apenas o nono Z. Colocou assim, ó. A Sara colocou assim, nono Z. Teve o maior número de reprovados. Então ela escreveu, né? Fora isso, eu tive vários alunos aqui, colocou, ó, a Júlia, a Fernanda, o Eric, colocou a Stephanie, Lucas, Leonardo, muitos aqui, ó. Laura colocou também, muitos colocaram o nono Z, Ale. E é isso mesmo, né, gente? Porque a ideia de comparação, nós vamos comparar os dois gráficos. Olha na tela de vocês. A ideia do tamanho dos setores. Lembra que faz diferença o tamanho do setor? Então, se vocês olharem novamente os dois gráficos, vocês verão que os reprovados ao menos uma vez, eles são essa parte laranja, correto? No nono Z, esse setor laranja ele é maior visualmente do que o do nono Y. Por isso que essa ideia é só uma comparação, não precisava nem do nosso cálculo. Não é isso, Jonas? Nessa daí a comparação entre os dois setores é mais evidente do que se a gente for fazer a conta ali, ver qual sala teve o maior reprovados ou não, né, Ale? Exatamente. E aí eu vou até colocar, a Glenda, ela colocou aqui, eu até criei uma notícia sobre isso. Glenda, se for sobre o exercício, pode colocar lá no hashtag eu no centro de mídia que eu quero ver essa notícia. E, gente, só para a gente encerrar e vocês terem uma noção, olha o que seria a resolução de uma atividade que não teremos tempo de fazer. Eu trouxe um gráfico, correto? Que é a análise quantitativa da trajetória escolar dos alunos em relação às suas notas. E a ideia era fazer uma interpretação desse gráfico, e eu estou trazendo para vocês, só para vocês verem a quantidade de informações distintas, e essas são só algumas, né, que a gente consegue tirar de uma representação gráfica. Ou seja, um gráfico simples ali, eu consigo tirar várias informações, né, Ale? Exatamente. Vai depender do quê? Do foco com o qual eu estou lendo esse gráfico, da leitura que eu faço e da minha interpretação. Correto? Espero que vocês tenham feito ali o print para depois vocês olharem as possíveis análises. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada por essa aula. Jonas, valeu mesmo. Obrigado, Ale, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, né, Ale? Até, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.